Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Produtividade Consciente. Este é o 17º episódio e hoje vou estar à conversa com o Pedro Chagas Freitas. Olá, Pedro. Olá, é uma honra estar aqui, vamos a isto. Eu creio que todas as pessoas te devem conhecer, sobretudo os nossos ouvintes te devem conhecer, mas fala-me um bocadinho de ti. De mim, eu sou um gajo que escreve cenas, é essa a parte que as pessoas normalmente mais referem, não é? Porque é daí que me conhecem, as pessoas que não me conhecem é daí que me conhecem. E de facto é isso que eu faço, escrevo o que me apetece, tenho a felicidade de escrever o que me apetece e ter pessoas que vão lendo o que me apetece escrever também, e o que é o outro lado, digamos que é 50% do meu trabalho, é ter as pessoas a ler o que eu faço. Na tua biografia dizes que já escreveste mais de uma centena de obras, mas só publicaste 33. Sim. Como é que se chega à escritora? Como é que se chega à escritora? O primeiro passo é aquele que é genial, que ninguém sabe, nunca ninguém ouviu, que é escrever. É o primeiro passo, é esse que nós temos de dar e é o que custa mais, porque nós crescemos a ver e a ouvir entrevistas e documentários e filmes e séries sobre escritores e em sentido mais lato até sobre artistas, não é? E temos a ideia que o artista vai na rua e cai-lhe um raio em cima e tem uma ideia e depois aquilo é tudo uma maravilha. Mas, pelo menos, para mim nunca me aconteceu. Às vezes ouço pessoas dizerem que a caneta escreve sozinha. A mim nunca me aconteceu. Estou sempre à espera, mas nunca me aconteceu. Tem de ser eu a pegar na caneta ou escrever no computador e aquilo dá algum trabalho. E aquela ideia de estar à espera de inspiração é uma ideia romântica, é uma ideia que vende, é uma ideia muito mais interessante. Seria muito mais interessante eu estar aqui agora a dizer que só escrevo quando chove, ou só escrevo quando o sol se está a pôr, ou só escrevo quando acontece qualquer coisa de muito especial na minha vida. Mas não é assim, eu escrevo porque tenho a necessidade de escrever, porque sinto essa necessidade. Um dia em que eu não escrevo é um dia falhado e custa o custar, eu escrevo. E depois há aquela ideia também ouço pessoas a dizer que são felizes quando escrevem. Pá, eu não sou nada feliz a escrever, também não sou nada infeliz. Eu tenho sempre aquela frase do Eugênio de Andrade, que é qualquer coisa como: e o pior de tudo é que eu nem sequer gosto de escrever. E é um bocadinho assim, quer dizer, o pior de tudo é que eu nem sequer gosto de escrever, é uma necessidade que eu tenho e não escrever, sinto que me falta qualquer coisa, mas não é algo que me dê um prazer especial, também não é um desprazer, também não entro naquele coro da malta que diz que escrever é um sofrimento e estamos sempre a sofrer e o escritor é um sofredor, também não entro nesse coro, fico algures ali no meio, dá-me muito gozo ver a história avançar, evidentemente, mas não é uma coisa que eu gosto especialmente de fazer, tenho necessidade de o fazer, pronto. Como é que é o dia-a-dia de um escritor? Como é que é o teu dia-a-dia? Basicamente, antes de ter o meu filho, era uma seca, porque para quem está de fora, o ato de escrita é uma seca, é uma pessoa enfrenta um computador ou enfrenta uma folha de papel a escrever e não é nada interessante ver aquilo, enquanto que um espetáculo musical é interessante, nós estamos a ver alguém em palco é interessante. Julgo que ver alguém a pintar é muito mais interessante que ver alguém a escrever, por exemplo, não é? Porque estamos a ver ali o desenvolvimento da obra, mas ver alguém a escrever acaba por ser algo absolutamente entediante, porque se não estivermos a ler mesmo o que a pessoa está a escrever, não tem interesse nenhum para quem está a ver. Para quem está a escrever tem um interesse, estamos a viver outras vidas, e eu sou um felizardo, porque já vivi centenas ou milhares de vidas, porque quando estou a escrever aquelas personagens, eu estou a ser aquelas personagens, portanto, aquelas histórias são as minhas histórias também. Ainda não cheguei ao ponto, se calhar hei de chegar, ainda não cheguei ao ponto em que já não sei se vivi mesmo aquilo ou não, mas se calhar é chegar a esse ponto em que vou pensar que aquilo me aconteceu mesmo e não, foi só algo que eu escrevi. E é isso, basicamente. Eu tenho uma disciplina muito acesa, muito férrea, tento ter, agora com um filho pequeno é mais complicado, é mais escrever quando ele deixa, mas antes tinha uma disciplina muito comprometida, digamos, porque delineava um número de páginas que eu tinha a escrever diariamente e tinha de escrever, fosse a que horas fosse, eu tinha de escrever aquelas páginas. E foi assim que fui criando os tais mais de 100 livros, com essa disciplina. E não é nada extraordinário, não é nada extraordinário. Se nós formos pela matemática da coisa, se eu escrever uma página por dia, eu tenho 365 páginas por ano. Mesmo que seja um livro de 365 páginas, é um livro grande, mas mesmo que seja um livro por ano, em 20 anos, são 20 livros. Eu basicamente escrevi 2 ou 3 livros por ano, não é nada extraordinário, são 2 ou 3 páginas por dia, pronto. E essa é a unidade de medida que utilizas, 2 a 3 páginas por dia? Depende dos livros. Houve livros em que eu defini 10 páginas por dia, que foi uma experiência mais brutal, mais bruta mesmo, porque 10 páginas por dia
foi uma exigência brutal que eu coloquei a mim e foi uma exigência que também veio de facto de ser um livro muito grande. Foi o livro Insectus Veritas que tinha em Word, quando eu terminei no documento Word, tinha cerca de 1500 páginas. Depois ficou com menos, que eu fiz uma limpeza de gorduras e eliminei 300 ou 400 páginas, mas mesmo assim foi um livro brutal do ponto de vista da criação, e daí eu ter delineado as tais 10 páginas por dia, e foi assim, ao longo de alguns meses foi assim, e quando não conseguia, há sempre aqueles dias, lembro da véspera de Natal, por exemplo, é um dia em que é muito difícil arranjar tempo para escrever as 10 páginas, eu no dia seguinte, portanto no dia 26 neste caso, no dia 25 à noite, no dia de Natal à noite, escrevi 20 em vez de escrever 10 e pronto. Então quando dizes que escreves todos os dias, inclui sábados e domingos e feriados? E claro, mesmo todos os dias? Não há sábados e domingos, para mim é tudo igual. Às vezes é difícil eu saber em que dia da semana é que estamos. Agora sou obrigado mais uma vez por causa da criança, e temos horários e temos de os definir e temos de saber mais ou menos qual é o dia, mas antes disso era quase indiferente para mim ser fim de semana ou não. Quanto tempo te ocupa a escrita por dia? E quando estou a escrever um romance, estamos a falar no mínimo 2 horas, no mínimo. Nunca menos do que isso quando é um romance e quando não temos um filho pequeno, volto a referir. Agora é muito mais difícil eu prever o que vou escrever, mas quando era só eu, digamos, que tinha a liberdade de definir o meu horário, reservava ali 1h30, 2 horas, no mínimo. Havia alturas, e depois aí também depende do capítulo que estamos a escrever, do momento que estamos a narrar. Há momentos que exigem mais tempo e outros menos, mas menos de 1h30 quando se fala de um romance, uma obra com uma sequência e que temos um mapa definido, nunca menos se calhar de 1h30. Em termos de tecnologia, tu já falaste do Word, o que é que utilizas para escrever? Basicamente é o Word, é o mais elementar possível. Não me parece que um autor de textos precise, só enquanto autor de textos, que precise de mais alguma ferramenta. Preciso depois, evidentemente, se fosse eu fazer o design, a paginação e a capa, isso é outras coisas, mas o texto em si exige um processador de texto, não é? Sim. E é diferente escrever no computador do que escrever no papel? É muito diferente, e são duas experiências diferentes, e são duas experiências que me levam para caminhos diferentes. Isto é, eu quando quero escrever textos mais curtos, quando quero escrever uma crónica, um poema, o que é que seja mais curto, eu opto por escrever no papel. Gosto mais, a não ser que não possa, pronto, não há tempo, às vezes por uma questão de prazo ou coisas assim do género, tem de ser direto no computador. E quando é o romance, eu prefiro no computador, porque é muito mais extenso, desde logo. Portanto, seria escrever um romance 2 vezes. Se eu tivesse feito no papel e depois passar, era escrever o romance 2 vezes. Portanto, se fosse 400 páginas, eram 800 páginas, e já é relevante. E por outro lado, em termos de fluxo de ideias, eu de ideias e de histórias, sobretudo de história, quando quero contar uma história, é isso que me interessa, é ter alguma velocidade também no processo de escrita, que acompanhe o processo de pensamento, e escrever é igual a pensar, e muitas vezes o ato de escrita não acompanha a velocidade do pensamento, e escrevendo à mão, no meu caso, ainda é mais lento. Daí os textos mais curtos eu poder escrevê-los no papel primeiro, até porque são textos em que cada frase é trabalhada quase como um joalheiro, não é? Tem de olhar para a frase como se fosse um diamante e tentar, de alguma forma, limpar o que está ali a mais. E, portanto, cada frase exige um trabalho muito mais lento por si só, porque é um trabalho muito mais apurado, pelo menos numa primeira fase, enquanto que o romance, pelo menos a primeira fase, é uma fase de libertação da história e ter a história escrita, e depois sim tentar perceber como é que podemos encontrar as melhores formas de trabalhar cada frase. E quando se escreve um romance, há um planeamento da história ou aquilo vai fluindo? No meu caso, eu já ouvi pessoas dizerem que fazem à vista, que pegam à vista, não é? No meu caso, não. No meu caso há um planeamento. Eu quando faço um mapa, e faço sempre um mapa da história, quando faço um mapa, eu sei exatamente o que vai acontecer. Evidentemente que depois, no processo de escrita, há alterações, isso também é interessante. Às vezes temos de alterar o mapa, ou quase sempre alteramos bastante o mapa, mas temos aquela rede, e quando eu termino o mapa, eu digo sempre, até digo à minha mulher sempre, escrevi mais um livro. Ainda não tenho uma linha escrita, mas tenho ali o livro, ele está escrito, só falta escrevê-lo, não é? Este só, evidentemente, é eufemístico, mas a partir do momento em que
coloco o último capítulo no mapa, o livro está escrito. E só escreves um livro de cada vez? Só escrevo uma história de cada vez. Uma história de cada vez. Se for, e até há casos assim de livros em que nós temos o romance, portanto, a história, e há livros associados a essa história que foram escritos ao mesmo tempo. Às vezes é uma espécie de backstage da escrita, o que o autor vai sentindo quando vai escrevendo a obra. Às vezes é um livro de poesia que está associado ao romance e, portanto, é possível perfeitamente escrever crónicas ou poemas ao mesmo tempo em que estamos a escrever uma história. Agora, escrever duas histórias ao mesmo tempo nunca fiz. Sim, mas aquilo que se vai escrevendo paralelamente depois pode dar origem para ser incluído num outro livro? Muitas vezes. E eu gosto muito de criar esses diálogos. Aliás, eu tenho muitas frases e até personagens que cruzam vários livros, porque aquela frase, aquele momento, aquele diálogo pode-me obrigar a escrever outro livro, e porque é tão espesso, digamos, que acaba por permitir outro tipo de análise em paralelo, não é? É um bocadinho como aquelas séries em que algumas personagens ganham tanta força que dão origem a outra série, né? E isso também acontece muitas vezes. Uma história, uma personagem, um momento dá origem a outra história completamente diferente. Como é que é o teu local de trabalho para trabalhar, para escrever? É onde for. Neste momento que estamos estivemos já mais, mas ainda estamos em pandemia, é em casa, evidentemente, um espaço ao qual eu chamo escritório, embora seja uma espelunca, não é? Basicamente uma espelunca, em que eu tenho aqui tudo ao molho, mas eu chamo-lhe escritório porque é aqui que trabalho, e não é necessário. Também ouço muitas vezes, sobretudo quando vou a espaço, a bibliotecas, sobretudo, que ficam em frente ao mar, eu ouço sempre a mesma coisa: é aqui o Pedro, é aqui a escrever, aqui grandes livros. E pronto, é um bocadinho aquela ideia que de facto vende, não é? Isso vende, essa ideia de eu dizer que escrevo melhor em frente ao mar ou a ver qualquer coisa interessante, porque vem dos filmes, lá está, sempre que temos uma personagem de um filme que é escritor, ele mora em frente ao mar, isolado, é uma espécie de ermita que mora em frente ao mar. Mas na prática, assim. No meu caso não é assim. Para mim é irrelevante estar a escrever em frente ao mar ou estar a escrever numa cave fechada, é exatamente o mesmo. Porque quando eu estou a escrever, até será um desperdício eu ter um cenário bom porque não estou a olhar para lá, né? Porque o que eu estou a viver quando estou a escrever é aquilo que está a acontecer no que eu estou a escrever. E é um bocado um desperdício eu estar a escrever em frente ao mar. E o que é que tens em cima da tua mesa, na tua secretária de trabalho? Tenho aqui uma confusão de coisas. Tenho aqui o mapa do último livro, eu posso mostrar, está aqui o mapa, está aqui a folha gigante com os capítulos e tudo. É o próximo, é o que eu estou a escrever agora. E eu tenho aqui, portanto, depois se quiser acrescentar um fragmento disto, está lá, é o livro, é o próximo livro, está escrito, está aqui já com um terço escrito mesmo e o resto está aqui em mapa, e basicamente é isso que eu tenho aqui. Tenho o material que está associado a isto, tenho uma agenda, tenho aqui o caos das coisas do Benjamin, do meu filho. Eu conheci o teu trabalho a partir do É Urgente Amar, o que é tardíssimo. É um bocadinho tarde, mas ainda vai a tempo. Mas ainda vou a tempo. E o livro chamou-me a atenção, sobretudo pela capa. Eu sei que não se deve avaliar um livro pela capa, mas eu tenho uma certa dificuldade em comprar um livro que é feio. Eu também. E tenho algumas capas antigas que eu olho para elas e pensava, eu nunca iria comprar este meu livro. E quando vi o É Urgente Amar, e foi num supermercado, despertou-me a atenção, e quando comecei a ler pela primeira vez, senti inveja de não ter sido eu a escrever o livro. Não que não tenha o teu talento, longe disso, mas foi aquele livro que eu disse: eu gostava de ter escrito este livro, uma inveja saudável. E depois disse isso no e-mail que tinha enviado. Eu escrevo por inveja muito, portanto aí estamos perfeitamente em sintonia. Eu escrevo muito por inveja, e quando leio qualquer coisa que penso, o único defeito disto é não ter sido escrito por mim. Então começo eu a escrever à espera de escrever alguma coisa da qual alguém diga exatamente o mesmo, né? Ou alguém sinta isso. Portanto fico muito feliz de ouvir isso. E há uma frase do Lou Reed que eu gosto muito de referir e de me lembrar muito dela, que é, ele dizia que media o sucesso de um concerto não pelo número de pessoas que estavam a assistir ao espetáculo, mas ao número de pessoas que depois diziam que tinham criado uma banda depois de assistir àquele espetáculo. E eu, sempre que alguém me diz que depois de ler coisas minhas fica com inveja e depois vai escrever, eu fico todo contente, porque de facto é sinal de que fizemos alguma coisa que fez o outro também querer fazer coisas, e muitas vezes nós desprezamos esse lado, mas eu quero muito que as pessoas tirem de si o que têm, e julgo que todos somos escritores, como dizia o Saramago, somos todos escritores, mas só alguns é que escrevem. E eu encontrar alguém que começou a escrever
e infelizmente tem muitas pessoas que me dizem isso, começaram a escrever depois de lerem alguma coisa minha, é maravilhoso. Porque tu, para além de ser escritor, também tens outras atividades. Sim, eu gosto de estar sempre a inventar. Se calhar 70% ou 80% do que eu inventei na minha vida correu mal, mas eu continuo a existir. Então faço muitas outras coisas. Aquilo que eu faço mais e há mais tempo é precisamente um trabalho na área da escrita criativa, para tentar de alguma forma levar os outros a escrever e se não for mais, a treinar a sua escrita. E esse é o que eu tenho feito mais, mas também tenho criado jogos na área da escrita criativa. Tenho 2 jogos que foram lançados pela Science for You, a Fábrica de Escrita e o Super Gênio, que são jogos para os mais pequenos, mas também para os adultos. Eu já joguei com os mais velhos e eles também se divertem, que estimulam a escrita e ao mesmo tempo são ou pretendem ser divertidos. E já fiz também stand-up comedy, gosto muito de subir ao palco e tentar de alguma forma fazer rir os outros. E pronto, ando sempre à procura de coisas assim que me tirem um bocadinho deste conforto, não é? Que isto é um conforto, estar em frente ao computador a escrever é uma coisa confortável, ninguém me está a ver, e então tento de alguma forma sair deste conforto e ir buscar outras experiências. E no que diz respeito à escrita, é um bocadinho como dizia o Ernest Hemingway, que de cada uma coisa que escreve houve 99 que foram para o caixote do lixo? É capaz de ser, sendo que eu gosto muito de reciclar, portanto eu sou adepto da reciclagem. E gosto muito de ir revisitar coisas antigas que eu escrevi, que ficaram paradas, ou seja, por qual for o motivo, e tentar de alguma forma enquadrá-las naquilo que eu sou agora. E quando nós vamos ler coisas, e isto acontece a toda a gente, né? Nós agora com as tecnologias, se formos agora ver e-mails que enviamos há 10 anos, até nos e-mails nós notamos que aquela era outra pessoa, né? Eu era outra pessoa naquela altura. Sim. E quando eu pego nos textos que escrevi há 10 anos, ou 8, ou 7, ou 6, às vezes há 3 meses, já não sou aquele, e é muito interessante para mim esse processo de revisitar o texto e tentar enquadrá-lo naquilo que eu sou. E muitas vezes o que nós escrevemos vai para a reciclagem, mas é mesmo para a reciclagem. No meu caso é mesmo para a reciclagem, porque eu, se puder ir lá buscar qualquer coisa, vou, porque é algo que eu já não tenho. Aquilo que eu tinha naquele dia, quando escrevi aquele texto, eu já não tenho agora. Portanto, será um desperdício eu não o aproveitar de algum modo. E como é que tu vais gerindo o teu trabalho? Isto é, mostraste há pouco o teu mapa e é isso que utilizas para gerir aquilo que tens que descrever? Sim, quando falamos de um romance é isso. Quando estou a escrever um romance é basicamente aquilo. Tenho mais ou menos na cabeça também o número de páginas que cada capítulo tem. Sei o que vai acontecer em cada capítulo, mas evidentemente que é sempre uma surpresa para mim, e isso é que é o lado mais mágico da coisa. Se é que há alguma magia nisto, a magia é essa. É perceber como é que em cada dia eu vou contar a história. E em cada dia eu acabo por sentir que se eu tivesse escrito aquilo no dia anterior, ia ser outra coisa completamente diferente. E é exatamente a mesma história, está lá escrito o que vai acontecer. Mas a maneira como eu pego naquilo depende do que eu sou naquele momento. E o que eu sou naquele momento depende do que eu li, do que eu fiz, com quem eu falei, se estou mais bem ou mais mal disposto. É isso que é fascinante e, no fundo, quando eu estou a escrever-me também, mesmo que seja uma história completamente fora daquela que é a minha vida. Né? E quanto tempo demora a escrever um livro, por exemplo, como É Urgente Amar? É uma questão de fazer as contas, não é? Como diz o outro. Mas aqui é coisa para demorar 6 meses, 4 meses, 1 ano? Não, nunca me demorou tanto. O Insectos Vergas tem 1500 páginas, eu escrevia 10 páginas por dia, portanto foi 150 dias. Sim. Esse foi o máximo. Estamos a falar 1 mês e meio, 2 meses para cada livro. Porque eu, a partir do momento em que começo a escrever, fico obcecado e é mesmo uma coisa quase doentia, ou se calhar é mesmo doentia, mas eu prefiro não ter diagnóstico disso. Não, é melhor não. Porque aquilo torna-se, de facto, muito difícil de controlar. E acontece-te estares fora do local de trabalho e sentires aquela urgência de teres que escrever? Estares com os amigos e de repente dizes, eu tenho que escrever. Sim, sobretudo em alguns pormenores, porque há sempre fios que nós, apesar de fazermos um mapa, apesar de eu pensar que tenho tudo definido, há fios que só se ligam durante a escrita. E se eu escrever de manhã, por exemplo, há fios que eu só vou conseguir ligar, porque aquilo ficou a marinar na minha cabeça, e só vou conseguir ligar aquilo à tarde. E pronto, às vezes tenho de vir a correr, escrever isso, colocar isso no mapa, às vezes até uma frase que eu quero que aquela personagem diga e que de manhã não saiu, ou à tarde não saiu, e depois sai só mais tarde, então é isto que aquela personagem tem de dizer. Isto nem que seja
um capítulo que eu ainda não escrevi. Às vezes é o final do livro, às vezes surge-me o final do livro e pá, é esta a frase que vai acabar o livro. E isso tem de ser urgente mesmo, não é? Urgente escrever em vez de ser urgente amar. Já te aconteceu acordares durante a noite e teres que ir escrever? Ter que escrever não, mas já me aconteceu ter as tais frases, as tais ligações, e então eu tenho, normalmente, quando estou a escrever um romance, tenho sempre um caderninho ali ao lado, na mesinha, porque era um bocado mais chato ter de me levantar, então escrevo só ali e pronto. E tens um diário? Um diário de bordo? Não tenho um diário de bordo. Tenho pequenas anotações que vou fazendo, e eventualmente podiam dar para um diário de bordo, mas nunca o criei nesse sentido, não é? Tenho ali umas frases soltas, às vezes, que não são usadas no livro e que depois podem, eventualmente, dar origem a outros, como eu referi há pouco, podem dar origem a outros livros ou a outras histórias. Então, a sugestão que tu dás a quem quer começar a escrever é definir um número de páginas ou um número de palavras para escrever todos os dias e sentar-se a escrever. É como dizia, acho que era o Zafón, que dizia: senta-te em frente ao computador, escolhe o tema, escreve até suares, e isso se chama inspiração. E é um bocadinho isso, é essa a minha filosofia. É simples, no fundo, em termos de método é simples, mas dá um trabalho danado. É muito mais fácil ficar a ver Netflix, né? Ou ir ao cinema, ou ficar com os amigos, ou ver um jogo de futebol. É tudo muito mais fácil, e tudo isso dá-nos desculpas suficientes para nós dizermos: epá, hoje não estou inspirado, pronto. E quando nós dizemos hoje não estou inspirado, basicamente nós estamos a dizer: hoje eu não tenho força de vontade suficiente para me sentar em frente ao computador e escrever. E tendo esse mapa, e é para isso também que serve esse mapa, tendo esse mapa, eu sei que mesmo que eu seja preguiçoso ou diga que não estou inspirado, no meu caso nunca me aconteceu, mas é o que eu digo também aos outros quando querem começar, e eu recebo muitas mensagens de pessoas que deixaram livros a meio porque perderam o fôlego, lá está, ficaram sem fôlego. O que eu digo é, se tiverem esse mapa, é muito mais fácil, mesmo que fiquem sem escrever 1 mês, 2 meses, 3 meses, voltar à história, olhar para o mapa e reposicionar-se e fazer o retorno ao livro. Se eu não tiver nada, basicamente aquilo esfuma-se, eu já não sei o que queria dizer, já não sei o que queria contar, tenho umas luzezinhas, mas eu acredito que haja pessoas que não usem mapa e que escrevam o que surgir no dia e a história vai para onde der. Nunca escrevi um romance assim. Escrevo textos soltos quando eu quero escrever de forma livre, escrevo textos mais soltos, mais flashes do que propriamente uma narrativa com uma sequência. Então aquilo que vulgarmente se chama do bloqueio do escritor, no teu caso é um bocadinho um mito, não? Na minha experiência não é? Para mim, quem inventou isso, desde logo, é alguém muito criativo, não é? Porque inventou ali uma coisa que é bastante interessante e a malta gosta. E é alguém que sentiu de alguma forma alguma preguiça, e eu chamo sempre preguiça, não é? A minha forma de me chamar, porque naqueles dias em que eu senti que não ia conseguir escrever, que não estava inspirado, lá está, em que eu pensei: pá, hoje se calhar não vou escrever, mas naqueles dias em que mais me custou, e nos quais eu fui mesmo assim escrever, se calhar no final foi aquilo que eu olhei para lá e pá, fantástico, ainda bem que eu resisti àquela tentação de dizer que não conseguia, porque se calhar aquilo acaba por vir de outro sítio. Como nós estamos a combater-nos a nós próprios, se calhar vem de um sítio em nós que é diferente, se calhar mais profundo até, não faço ideia. Sei que quando mais me custou foi quando eu mais me identifiquei com aquilo que escrevi. Por isso, tirando algum dia de Natal, já não te recordas quando foi a última vez que houve um dia que não escreveste? Não, eu acho que mesmo nesses dias de Natal eu acabo por arranjar uma desculpa para escrever, nem que seja uma mensagem de Natal mais elaborada. Eu acabo por arranjar ali uma maneira de escrever, e são 2 coisas que eu tenho de fazer, é ler e escrever. E o que é que lês? Leio basicamente o que mexe comigo, não é? Só há 2 tipos de obras: a que mexe comigo que é boa e a que não mexe comigo que é má. Não tenho qualquer tipo de ideia pré-concebida sobre aquilo que eu devo gostar ou não, portanto, estou completamente livre para os livros e leio um bocadinho. O que é que estás a ler agora? Agora estou a reler o livro da, como é que se chama, esqueci do nome, Marguerite Yourcenar, e estou a gostar muito do que estou a ler, e são aqueles livros que nós gostamos de ler várias vezes. Marguerite Duras também gosto muito, e depois os portugueses, eu li muito português, muitos autores portugueses, mais contemporâneos ou menos contemporâneos. Saramago é uma referência, mas não sou, digamos, um fundamentalista. Não digo que gosto de tudo deste ou não gosto nada do outro. Cada livro é um livro, e mesmo nos meus livros eu tenho essa ideia de ficar feliz, ao contrário do que muita gente possa pensar, de ficar feliz
com aquilo que me dizem, mesmo quando me dizem que adorei este e odiei aquele, ou gosto muito deste e não gosto nada daquele. Isso faz com que eu perceba que de facto os livros são diferentes entre si. E há um bocadinho aquela ideia de que nós escrevemos sempre o mesmo livro, mas eu pelo menos tento não escrever sempre o mesmo livro. E música? Ajuda-te a escrever? Enquanto estou a escrever, não, mas ajuda-me muito. Eu sou um fanático por música. E o que gostas de ouvir? Pearl Jam ouço 1000 vezes a mesma canção e não me canso, qualquer uma delas. The Cure, esses dois, estão sempre em repeat. E depois tenho uma série de músicas deste ou daquele, mais variadas, mas estes dois, se calhar, são os dois grupos. R.E.M. talvez também, eu gosto de todas, pelo menos todas as que eu conheço, e tento conhecê-las todas. Se calhar, bandas mesmo serão esses três, bandas ou artistas que eu gosto de tudo. Nick Cave também gosto de tudo de Nick Cave, ou quase tudo. E pronto, é uma coisa assim variada. Mão Morta, gosto muito de Mão Morta. Tenho agora aqui umas perguntas sobre os teus livros. E a primeira é urgente amar? Eu não conheço nada mais urgente do que amar, né? Aliás, eu não conheço nada melhor do que o amor. Às vezes perguntem, Pedro, porque é o amor. Não conheço. Quando me apresentarem alguma coisa melhor, digam-me e eu se calhar mudo a opinião. Mas até ver, não encontro nada melhor que o amor. Portanto, não há nada mais urgente do que amar. Nós achamos que o urgente é o resto e há coisas que são de facto urgentes. Nós fazemos parte de um mundo, de uma sociedade, e a sociedade tem obrigações, coisas que nós temos de cumprir e não há volta a dar. Mas para mim o mais urgente é amar. E este amar não é só o amor entre os dois constituintes de um casal, não é nada disso, é o amor que me une até a um livro. Eu tenho de estar apaixonado por um livro, estar apaixonado por uma pessoa, estar apaixonado por um objetivo, por um ideal, por qualquer coisa. E as pessoas sabem amar? Como é que se aprende a amar? Como é que se aprende a amar? Errando, não é? Errando é a única, aliás, julgo que é a melhor forma de aprendizagem, seja do que for, é errando. No amor custa um bocadinho mais, ou custa estupidamente mais, porque quando nós sofremos por amor, estamos a tocar no mais insondável, porque nós não fazíamos ideia que aquilo pudesse ser tão intenso, quer no bom, quer no mau. Mas ainda há pouco, antes de vir para esta gravação do podcast, estava a esfolhar outro livro teu, o Queres Casar Comigo Todos os Dias, e a dada altura tu escreves daqueles que não sofrem por amor, afinal o que é que eles andaram a fazer? Qualquer coisa deste género. É uma tristeza, não é? Eu acho que é uma tristeza. As pessoas que nunca sofreram por amor ou que nunca estiveram tão apaixonadas por algo ou por alguém, que não tivessem depois, quando esse algo ou esse alguém de alguma forma terminou esse caminho, quem nunca sofreu isso, não sei se tenho inveja, tenho pena dessa pessoa, não é? Fica ali alguns no meio. Pegando no outro livro, Prometo Falhar, qual é que foi assim o teu grande falhanço? Eu falhei redondamente em quase tudo, não é? Aliás, acho que ainda falho muitas vezes. Todos os dias que tu digas, este foi memorável, este foi um falhanço memorável. Um falhanço memorável. Eu falhei tanto. Eu fiz 1001 coisas, em termos profissionais, não é? Para não ir para a parte pessoal, que aí tenho muitos erros, mas a maioria deles não posso revelar. Mas indo para a parte profissional, eu falhei em quase tudo, né? Eu fui nadador Salvador e falhei, embora ninguém tenha sofrido por minha causa, espero eu. Fui jogador de futebol e falhei, fui operário fabril e falhei, fui jornalista e falhei, fui redator publicitário e falhei, portanto falhei em tudo. Portanto, esses erros todos acabaram por ser erros memoráveis, porque eu acabei por chegar a um caminho, porque esses caminhos estavam fechados, né? Porque eu não fui capaz de os palmilhar. E portanto, esses terão sido os meus erros mais memoráveis, né? Mas eu julgo que nós temos uma carga brutal sobre o erro, colocamos uma carga brutal sobre a falha, sobre o erro, e o ter escolhido esse Prometo Falhar, esse título, e depois tive também o Prometo Perder, foi no sentido de derrotar um bocadinho esse peso que nós colocamos sobre esses dois verbos, né? O verbo perder e o verbo falhar, são se calhar aqueles que nós temos mais dificuldade em dizer, desde logo, né? Eu falhei, eu perdi, é uma coisa... Porque às vezes é preciso perder para ganhar, não é? É um processo e é um lugar comum, não é? Mas é verdadeiro, e nós só quando de facto o percebemos é que estamos capazes de falhar melhor, não é? Como dizia o Beckett, a ideia não é não falhar, a ideia é falhar melhor, não é? Encontrar o erro ou a falha que nos deixe menos infelizes ou mais felizes, portanto, encontrar uma falha que tenha a nossa medida. E agora saltando para outro livro, Se o Amor Não Cresce nas Árvores, onde cresce? É preciso ler esse livro, O Amor Não Cresce nas Árvores, só lendo é que se percebe. Não, esse livro, e só deixando um cheirinho do que é esse livro conta a história de uma árvore que dá dinheiro.
Portanto, o dinheiro aí cresce nas árvores. Portanto, basicamente, a ideia do amor não cresce nas árvores é até o dinheiro pode crescer nas árvores, mas o amor não. O amor tem de crescer em nós, tem de crescer no que nós fazemos, tem de crescer no que nós vemos no outro, tem de crescer no que nós vemos no que fazemos. Portanto, acaba por ser a ideia de que até o dinheiro pode crescer na árvore, e nesse livro é literal, o dinheiro cresce realmente numa árvore, mas depois a história conta-nos que nem isso faz com que o amor cresça nas árvores. E agora o teu último livro, Foste a Maneira Mais Bonita de Errar. Qual é que foi assim o teu erro mais bonito? O erro mais bonito foi arriscar, apaixonar-me, e nós arriscamos muito pouco a esse nível. Temos medo de nos estampar, evidentemente, e muitas vezes é um erro mesmo, porque estampamos-nos mesmo. E eu felizmente tive coragem e correu bem, portanto foi um erro que correu muito bem. Qual foi o melhor conselho que tu já recebeste até hoje? Eu ouvi muitas frases do meu avô, sobretudo, do meu avô, do lado do meu pai, do meu avô paterno, que me ficaram, e eu vou usando, até tenho aí alguns textos que têm uma frase ou outra, tenho algumas também do meu pai, tenho algumas frases que eu depois vou usando e que basicamente vão no sentido de desmistificar um bocadinho o peso que nós colocamos em algumas coisas, no sentido de não nos levarmos muito a sério. E nós precisamos ter esses modelos, não é? Essas frases, às vezes não é uma frase, é uma abordagem mais genérica de uma dificuldade e sobretudo do lado do avô do meu pai, que era um exemplo brutal, e eu cresci muito com ele, que passava também alguns dias com ele, e o exemplo dele, de algumas frases, algumas histórias que ele contava, e pronto, algumas frases, eu não vou dizer uma que tem lá um palavrão, mas há uma que ele, às vezes, nós temos de ser uma máquina de luta contra os filhos da... Pronto, vocês agora completam, né? E é um bocadinho isso, nós muitas vezes temos de ser uma máquina de luta contra aquilo que nos quer derrubar, que vem contra nós, e às vezes nem é por mal, mas a própria vida coloca-nos essas coisas contra nós, e nós temos de ser uma máquina de luta, e o meu avô era uma máquina de luta, e se calhar as frases que ele vai dizendo, ou que ele me ia dizendo, e que eu fui registando, até porque foi ele também que me deu uma caneta, e neste caso é mesmo uma caneta, que é daquelas antigas de tinta permanente, e que me disse que eu tinha de escrever muito aqui, porque aquilo só existia se eu usasse, se eu escrevesse muito, e portanto acabou por ser decisivo também. Eu teria uns meus 6 ou 7 anos, e foi aí também que senti esse impulso, se calhar é giro que escrever coisas que não sejam aquelas que eu tenho de escrever na escola, que é obrigatório escrever. Eu há pouco esqueci-me de perguntar, tu tens livros publicados em muitas línguas, tu só escreves em português ou também escreves em outras línguas? Não, eu só escrevo em português. Às vezes surgem assim umas expressões mais em inglês, mas só escrevo em português. Às vezes também gosto de ler em inglês, mas escrever é só em português, porque eu penso em português e, portanto, quero trabalhar muito. Acho que temos uma língua espantosa e às vezes nós dizemos isto e dá a ideia aquela frase feita que fica bem, mas é mesmo uma língua espantosa, tem um poder absurdo quase, e seria quase criminoso alguém ter essa ferramenta, não é? Eu tenho a sorte de ter a ferramenta da língua portuguesa e estar a usar ferramentas que para mim são mais limitadas, não é? Olha, e uma última pergunta, qual é o problema que estás a tentar resolver? O problema neste momento é aqui no romance que estou a escrever, estou aqui com um problema e ainda não percebi como é que vou mostrar, e isto é uma chave, fica aqui essa nota, a chave do storytelling, a chave de todo o storytelling é mostrar em vez de dizer. Portanto, é muito mais fácil eu dizer, qualquer pessoa consegue dizer, muito poucas conseguem mostrar. E eu estou com muita dificuldade em perceber, sei o que vai acontecer, estou com muita dificuldade em perceber como é que vou mostrar aqui uma faceta de uma personagem, e está a ser um problema, mas estou a ficar deliciado ao mesmo tempo com isso, porque gosto de me dedicar a isso. Às vezes, quando tenho assim algum tempo, eu gosto muito de me dedicar a fazer essa viagem, a imaginar outros cenários para o livro, e neste caso estou ali com um problema, aquilo é uma equação que eu não estou a ver como é que resolvo. Mas has de resolver? Vou resolver, não tenho dúvidas nenhuma que vou resolver. Quando lá chegar, eu ainda estou um bocado distante dessa parte, mas eu sei que aquilo vai acontecer, sei como é que vai acontecer, mas falta-me ali como é que eu vou mostrar aquilo de forma subtil. Não quero estar a dizer, quero mostrar aquilo. Pedro, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. O prazer foi meu, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo. Espero que se divirtam também desse lado. Aos nossos ouvintes, se ainda não tiveram a oportunidade de ler o livro É Urgente Amar, é mesmo urgente ler e é urgente amar, fica também a dica do último livro do Pedro Chagas Freitas, que é Foste a Maneira Mais Bonita de Errar, e fica também o meu compromisso, Pedro, em breve, agora não tenho a oportunidade de me inscrever num campeonato de escrita criativa. Isso é um desafio tremendo.
Agora estou com algumas coisas em curso e já pensei nisso, mas não tenho a disponibilidade mental para me inscrever, mas depois... Já agora, ele ocorre quantas vezes no ano? Depende. Basicamente é 3 em 3 meses, pronto, portanto serão 4. E eventualmente lá mais para o final do ano, a ver se ganho coragem e mais algum tempo livre para me inscrever só pelo... Coragem, força de vontade e nada de inspirações. Nada de inspirações. É pela experiência de participar num campeonato. É uma experiência, desde logo, seja por que motivo for, e as pessoas às vezes entram pelos mais diversos motivos, mas desde logo a obrigação de nós criarmos um texto por semana, e não é um texto muito grande, mas é um texto normalmente são 300 palavras. 300 palavras é pouquíssimo. Eu normalmente tinha por hábito, quando me punha a escrever, eu tinha que escrever pelo menos 750 palavras. Pronto, então isso não, 300 palavras, a dificuldade é ser tão poucas. Não, é mesmo, são textos curtos, mas aquele texto tem de ser escrito, e é um texto que vai ser lido por 3 pessoas, portanto os 3 membros do júri, e são pessoas diferentes, e é interessante enquanto experiência, nem que seja, às vezes eu também tenho pessoas que ficam revoltadas porque têm más classificações, que é um campeonato, não é? E que estão revoltadas e estão tristes, não é? Sobretudo tristes porque tinham expectativa de conseguir outro tipo de resultado, e o que eu lhes digo é sempre o mesmo, são 3 pessoas, é só a opinião de 3 pessoas, é só a visão de 3 pessoas, não é nada mais do que isso, e o mais importante é de facto a experiência e a obrigação de criar, ao longo de 10 semanas, criar 10 textos. Portanto, na pior das hipóteses, estamos a falar de cerca de 15 páginas que são escritas ao longo do campeonato, e são 15 páginas que foram lidas e que foram analisadas. Pronto. Eu comecei com esta questão das 750 palavras por causa de um livro da Julie Cameron, The Artist Way, que ela ajuda pessoas a começar a escrever e também num processo de desenvolvimento pessoal, e depois encontrei um website que se chama mesmo 750words.com e que tem uma espécie de gamification, e se nós escrevermos 750 palavras ele vai dando umas medalhas, uns prémios, e a ideia é nunca deixar nenhum dia sem escrever. E o meu recorde foram 38 dias a escrever e depois então falhei. São muitas páginas que estão aí. Mas não era propriamente romance, era mais num estilo de diário, no meu caso era mais estilo de quem está a passar. As pessoas às vezes também pensam que depois que escrever um livro tem de ser uma história com princípio, meio e fim. Não, pode ser coisas soltas. Portanto, não há ninguém que não consiga escrever. Eu já nem digo mais, meia página por dia, meia. Sim. Se eu escrever meia página por dia, ao fim de um ano eu tenho um livro com 100 e muitas páginas, não é? Sim. Portanto... Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Foi um prazer. Aos nossos ouvintes, já sabem, leiam e ouçam também o nosso podcast às segundas-feiras de manhã, bem cedo, às 7 da manhã, podcast de Produtividade Consciente, e até para a semana.